Então, boa noite a todos mais uma vez. Muito bom estar com vocês. É muito gratificante a gente ter a oportunidade de falar de Jesus aqui na Casa Maria de Nazaré, nessa casa de luz que a gente erigiu há 6 anos. Essa casa tem 6 anos, está para completar 7 agora, não é, Dani? E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, não é? A nossa reunião virtual dentro da Casa Maria de Nazaré e dentro dos lares de vocês. A gente entra aí na casa de vocês e vocês entram aqui na Casa Maria de Nazaré, nessa sintonia maravilhosa que a gente faz nesses momentos de conversar sobre Jesus. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar em forma de palestra, tá bom? Nós vamos conversar, mas mesmo assim, durante a nossa fala, se vocês quiserem estar falando com a gente, eu estou aqui sempre olhando, não é? Quem está entrando com a gente, boa noite, Helena, boa noite, Beth, boa noite, Sandra, e todos os outros que ainda não apareceram aqui, que não deram um alô, mas que com certeza estão conosco, tá bom? Hoje a gente tem um tema muito especial. É um tema que nós colhemos tanto no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 4 a 26, quanto aqui nesse livro maravilhoso. Esse livro a gente estudou a semana passada também, né, Daniel? A gente estudou esse livro a semana passada sobre um capítulo que chama O Perdão. Hoje a gente vai falar de um capítulo que chama Jesus na Samaria. E a gente vai falar especificamente do quanto, quando Deus entra no nosso coração, como é que preenche a nossa alma, como que Deus ele tem essa capacidade, não é? Ele nos criou para o amor, ele nos criou para a felicidade. Todo o resto foram criações nossas, estão sendo criações nossas, tá? Esse sofrimento, essas dificuldades todas que a gente passa, são criações humanas, porque Deus não nos criou com a finalidade de sermos infelizes, doentes, pobres, sabe assim, termos problemas de relacionamento, isso tudo são nossas criações. A gente constrói essas coisas e depois, quando a gente vai amadurecendo no decorrer das nossas reencarnações, que a gente vai se tornando um espírito um pouco mais maduro, eu gosto muito da palavra maduro, não é que é como fruta. De repente, a gente vai amadurecendo mesmo, nós somos ainda verdinhos. Por isso que a gente tem esses comportamentos assim que fazem com que a gente tenha tanta dissonância da lei de Deus. Essa mensagem, que está lá no capítulo 4 de João, aliás, não é uma mensagem, é uma passagem, João registra, e ele é o único evangelista que registra esse momento, tá? A imagem aqui no fundo da tela, aqui atrás de mim, mostra quando Jesus, é uma representação de uma imagem, quando Jesus conversa com uma mulher samaritana. Então vamos lá, eu vou fazer a narrativa porque é muito importante e tem tanto conteúdo que está lá no livro Boa Nova, é o capítulo 17 aqui do Boa Nova. Tem tanto conteúdo e as palavras de Humberto de Campos desse livro magnífico vale a pena serem lidas, tá bom? Vamos lá. Começando. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Então já vamos parar por aqui, tá? Então, de repente, assim, Jesus ele saiu de Cafarnaum, ele saiu de Jerusalém, tá? Ele ia para Cafarnaum e de repente, né, nessa sua ida de Jerusalém para Cafarnaum, atravessa, não é, uma outra cidade chamada Samaria. Só para a gente ter uma noção. Samaria era um lugar, né, onde tinham lá, né, um grupo de judeus que tinham uma dissidência com os outros judeus. Por quê? Porque eles romperam, tiveram discussões a respeito da lei mosaica, né, da interpretação da lei mosaica, eles tiveram discussões entre si, e os judeus de Jerusalém consideravam os samaritanos como cidadãos de menor categoria. Eles acreditavam que os samaritanos eram pessoas, era um povo muito misturado com os gentios, era um povo que não valia a pena ter amizade, ter relacionamento. Então, eles, de alguma forma, eles tinham um preconceito absurdo com os samaritanos. Tem até uma outra parábola de Jesus, parábola do bom samaritano, tá? E essa mulher de Samaria também era uma samaritana. A gente já vai começar por aí.
E acho lindo quando, de repente, Humberto do Campos começa a falar que Jesus, ele chegou, ele ia de uma cidade para outra, e ele chegou na cidade de Samaria num crepúsculo. É a primeira metáfora para a gente começar a prestar atenção, e eu já vou falar para vocês, né, o que significa essa metáfora. Já começa isso, está narrado na Bíblia, tá? No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Então, assim, vamos lá, já começando. O que é um crepúsculo, gente? Crepúsculo é aquele momento em que dá em algumas pessoas dá aquela sensação de nostalgia, ou aquela sensação de dever cumprido para as pessoas que realmente realizaram um dia de trabalho bem feito, realizaram, cumpriram o seu dever. Crepúsculo é quando o sol começa a desaparecer no firmamento e começa a surgir aqueles primeiros prenúncios da noite, não é? Aquela noite que traz calmaria, aquela noite que traz um momento de descanso, de reflexão, tá? Para aí, vamos já pensando aí, para a gente ir caminhando junto nessa reflexão a respeito desse texto bíblico importantíssimo do Novo Testamento, tá? E aí, Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. Outro ensinamento importante, né? Tava lá os discípulos, e a gente vê o que a gente vai ver nessa lição, a diferença entre ser discípulo e ser apóstolo, né? Eles alçaram depois a categoria de apóstolo. Nesse momento, eles são discípulos e estão reagindo como discípulos. Então, eles estavam com fome, tá? Uma coisa muito natural, muito humana, e eles estavam com fome, e o que eles fizeram? Eles saíram para buscar comida, foram comprar, foram adquirir comida lá na cidadezinha, no vilarejo mais próximo, e aí deixaram Jesus, que não sentia fome, e não perdeu nem um minuto da sua encarnação, dos 3 anos de missionário, né, mais efetiva do seu período de missão, ele não perdia um minuto para poder estar trazendo para a gente grandes ensinamentos. E aí, Jesus observou ali que ele olhou em torno de si, né? E ele observou que ali ele tinha chegado naquele lugar onde se encontrava o quê? O poço, né? A fonte de Jacó. Jacó tinha sido um grande patriarca antigo naquela região que, percebendo que a população não tinha lá aquela região toda é muito árida, né? Mas ele percebeu que a população não tinha água, então ele foi e fez um poço. Numa inspiração divina, ele encontrou um veio de água, né, muito profunda, uma água muito profunda, mas uma água muito límpida, né, onde ele pôde alimentar aquele vilarejo todo, né, e ficou muito famoso a fonte de Jacó. Aí, olha só como é que Humberto de Campos narra. Envolvida nos reverberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro. Então, uma mulher chegou para pegar água ali naquele poço de Jacó e ela observou que Jesus vinha vindo, né, perto dela. E com a bela e costumeira placidez, né, aquela calma, aquela serenidade, eu fico imaginando essa cena linda, né? Vão entrando nessa sintonia para vocês conseguirem sentir essa lição, tá? Com a bela e costumeira placidez do seu semblante, e lhe pedia de beber. Então Jesus chegou para ela, né? Ela ia lá pegar um pouco de água ali naquele poço, e Jesus falou para ela, né? Mulher, dá-me de beber. E aí ela disse o seguinte para ele: como tu, sendo judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Então ela ficou super surpreendida. Primeiro que ele era um homem pedindo, não é? Ele estava sozinho naquele ambiente, existia uma série de tabus, de protocolos, não é? De aproximação, e ela era uma samaritana. E ela percebeu pela vestimenta, pelo jeito, né? Porque eles se caracterizavam até pelas formas como eles se vestiam naquela época. E aí ela percebeu que Jesus era um judeu. E aí ela falou: como você, sendo um judeu, você pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus assim olhou para ela bem calmamente, né? Com um olhar tranquilo, e respondeu. Olha um grande ensinamento, gente. Os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Ixi, ela já percebeu que não era um homem comum.
Era um homem diferente. Olha o nível da reflexão que ele fazia ela ter naquele momento, não é? Quando ele vai, ele faz uma pergunta para ela que ela não tem resposta. Quando ele vai e pergunta, mas será que as pessoas entre si têm necessidades diferentes? Então ali Jesus já estava mostrando para ela que ele, mestre, queria ensinar a ela que não tem essa de preconceito, que preconceito é uma tolice, é uma fantasia que nós criamos. Eu comecei falando para vocês, não é? Que Jesus ele veio trazer para a gente o caminho, né? Para que a gente realize o projeto de Deus na nossa vida. Qual é o projeto de Deus para cada um de nós? Que nós sejamos plenamente felizes. Que a gente possa ter uma integração com o Pai. Tá? E aí ela vai e ele vai e fala para ela, mas existem necessidades diferentes entre judeus e samaritanos, não é? Aí ele continua dizendo para ela, bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Olha só. Ela vai, né, e fica cheia de dúvidas com essa conversa metafórica que Jesus está fazendo com ela, não é? Essa conversa cheia de ensinamentos profundos, mas que ela não estava conseguindo entender. E aí ele fala para ela, olha, você não guardou, quer dizer, você tem lido a Bíblia, você tem lido os ensinamentos, mas você não compreendeu, porque se você tivesse compreendido, você saberia que eu tenho como te dar da água viva. E aí ela fica intrigada com aquilo, ela fala, nossa, esse homem maluco, que conversa de louco é essa, né? E que ele fala, já vai me questionando, não me conhece, eu sou samaritano, ele é um judeu, ele não me conhece, e ele vem com essa conversa meio estranha. E aí, continuando lá, né, ali na beira do poço, eles estão lá na beira do poço, nessa conversa, e aí Jesus vai e fala para ela o seguinte, não, ela fala para Jesus o seguinte, né? Como é que você vai conseguir dessa água viva? Nosso antepassado, o Jacó, nos deu esse poço. Ele, os filhos dele, os animais dele, né, beberam água daqui. E será que você vai se sentir mais importante do que Jacó? Primeiro que você não tem nenhum instrumento para poder pegar água no poço. Você está com as mãos abanando. Eu estou te dizendo que eu vou pegar água. Peguei a água, vou te dar se você me explicar como que é essa história. Então ela ficou toda cheia de confusão, não é? E aí Jesus vai e continua ensinando para ela, até que a gente vai chegar no X da questão. Né? Eles não estavam simplesmente discutindo que tipo de água. Ah, eu tomo água Minalba. Não, eu tomo água, sabe assim, da Lindóia. Ah, não, eu prefiro a água da Sabesp, porque a água da Sabesp é excelente. Não é, ali eles não estavam discutindo o tipo de água. Era uma coisa muito mais profunda que eles estavam discutindo. Aliás, Jesus estava tentando ensinar essa mulher. E ela vai e fala para ele que Jacó tinha construído esse poço, e que ele, será que se sentia mais importante do que Jacó? Aí Jesus vai e fala para ela, olha, quem beber dessa água que você está buscando aqui no poço, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? A água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Pessoal, Jesus conversava, não é? Quase todos os ensinamentos dele, ele conversava com a gente, ele falava, os ensinamentos dele foram trazidos para chegar aonde? Na nossa mente inconsciente. Jesus, ele tinha uma linguagem metafórica que tinha o interesse de atingir não a nossa consciência, esse nosso eu aqui, tá? Essa nossa forma de se relacionar, esse nome que nós temos hoje, né? Essa persona, né? Essa persona que é essa personalidade, essa máscara que a gente vive com ela aqui nesse momento, nessa encarnação, nesse aqui agora. Jesus não estava falando diretamente para a consciência, ele tentava despertar a nossa consciência profunda, a nossa consciência divina. Né? Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Tá? Então ele tem uma série de ensinamentos que ele deixa claro que ele tinha interesse de atingir o cerne, a essência do ser humano. Mas ele tinha uma linguagem metafórica com o objetivo de fazer com que essa linguagem dele fosse esculpida, que foi mesmo, não é? Nós estamos aí há mais de 2000 anos, 2020 tralala anos, não é? Que a gente não tem um registro muito correto do tempo que Jesus esteve na Terra, da data precisa,
Existem aí, não é, muitos estudiosos que tentam precisar essa data, mas vamos pensar, 2015, 2020 anos que Jesus esteve aqui, e nós temos, durante todos esses séculos, mais de 20 séculos, a gente tem o quê? Discutido a hermenêutica desses ensinamentos, não é? A teologia desses ensinamentos do Cristo, que vieram diretamente e atingiram o quê? O nosso ser inconsciente. Quando ele fala, olha, por quê? A água que eu lhe der, né? Se você beber dessa água, tá? Você vai se tornar uma fonte e vai passar a dar vida eterna para você. Tá? Então, que tipo de água é essa que Jesus estava falando? Porque a água física, a água H2O que a gente conhece, não é? Essa água a gente bebe agora e daqui a meia hora, 1 hora, a gente vai ter sede de novo. Ou no máximo, daqui a 3, 4 horas, a gente vai ter necessidade de tomar essa água. E Jesus está dizendo de uma água que quem toma não tem mais sede. Pelo contrário, se torna fonte da mesma água. Tá? Vamos lá, continuando. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim, eu nunca mais terei que vir aqui, né? Eu nunca mais terei sede, não vou precisar mais vir aqui buscar essa água. Aí ela vai, pensa um pouco mais, ela fala para ele, que venha ser essa água viva? Inquiriu a samaritana, impressionada com isso. Onde você tem essa água, né? Se a água aqui existente nessa região só é desse poço. Aí Jesus começa falando para ela e diz para ela uma coisa importante. Ela estava querendo que ele ensinasse ela. Ela estava necessitando de que ele falasse para ela profundamente do que é que se tratava essa água. Aí ele vai e fala assim para ela, vai lá, busca seu marido, quer dizer, busca seu companheiro para vir aqui partilhar os ensinamentos conosco. Aí ela vai e fala assim, ah, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim para ela, você está certa em dizer que não tem marido, pois já teve 5 maridos. E este com quem você vive agora não é de fato seu marido. Sim, você está falando a verdade. Quer dizer, você está abrindo o seu coração, a sua intimidade, a sua vida para mim. Olha só, gente, ela encontrou esse homem, Jesus, ali, né? As mulheres naquela época não se relacionavam facilmente com homens, não era como hoje que a gente encontra alguém, oi, o senhor pode me dizer onde é essa rua? Oi, por favor, o senhor pode me falar isso, me falar aquilo, me dar uma informação? Naquela época não, Jesus abordou-a, Jesus perguntou para ela se ela podia dar água para ele. E aí, num segundo momento, Jesus vai conversando e questionando-a de um jeito que ela vai perdendo, né, toda aquela couraça e ela vai ficando meio assim. E até que Jesus faz a pergunta-chave, a pergunta que vai no cerne da questão da vida dela. Vai lá, busca seu marido. Jesus fala para ela, pede a ela, busca lá seu marido. E ela fala, ah, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus olha para ela e fala, puxa, você teve 5 maridos. E agora esse 6º que você tem não é seu marido. E aí ele fala isso, e depois ele continua dizendo, mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E Jesus, com isso, ele vai envolvendo ela num doce magnetismo dele, do olhar dele, e ele continua e diz, este poço de Jacó secará um dia. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Mas era de água que Jesus estava falando, pessoal? Não. Esse é um ensinamento profundo de Jesus falando sobre o quê? Sobre a sexualidade humana. Sobre a sede que nós temos de afeto. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando desse sexo aí que as pessoas costumam, né, banalizar, erotizar, não é disso. Eu estou falando do sexo que o André Luiz narra nos livros dele, o sexo santificado, o sexo que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, o sexo que o André Luiz narra e analisa profundamente no livro Sexo e Destino. Não é? Essa fome humana de satisfação, de alegria, de compartilhamento, de ter alguém,
uma coisa muito natural, muito, não é? E uma coisa absurdamente necessária, até para a perpetuação da espécie humana, não é? É através dessa comunhão sexual entre homens e mulheres que nascem novos seres aqui no planeta. Mas assim, hoje, a gente está vivendo o quê? A gente está vivendo um desvirtuamento completo dessa sede. As criaturas humanas estão num desespero, num afã, se perdendo tanto, e elas estão com sede de quê, gente? É sede de companhia, de comunhão sexual? Não. É porque não param para refletir que Jesus disse assim, olha, quando você vai e você bebe dessa água, logo em seguida você tem sede de novo, não é? E essa água está te saciando no momento, num outro momento você precisa dela de novo. E presta atenção, se o poço for muito fundo e ele secar, serpentes podem vir habitar esse poço. Presta atenção. Reflete um pouco. Vamos começar a pensar como é que está essa nossa vida afetiva, essa nossa vida sexual. Como é que a gente está lidando com essas energias sagradas e divinas que é a nossa vida, que é o nosso ser, que é a nossa comunhão com o outro. O outro é um ser divino diante de nós, cada vez que nós vamos e abusamos da outra criatura. Toda vez que prejudicares a qualquer um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Vamos pensar? Esse é o ensinamento profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que eu firo alguém, cada vez que eu chamo alguém, Emmanuel fala isso lá no livro Vida e Sexo, vai lá conferir. Cada vez que você combina com alguém, que você faz um acordo com alguém para uma comunhão sexual, e em seguida você vai e você coloca essa pessoa como um objeto, como um playground, um objeto do seu prazer, que você usou e depois você rejeitou, presta atenção. Porque nesse poço pode vir beber, você bebeu nesse poço. E depois, o que pode acontecer? Pode vir serpentes habitar. E aí Jesus continua falando para ela, não obstante levares cheio o cântaro, você vai voltar logo para cá. E você vai vir de novo, não é? A necessidade material vai continuar. Voltarás logo mais ao poço com nova sede. Agora, se você beber dessa água que eu estou querendo te oferecer, não vai ter mais sede. Você vai estar eternamente saciado. Para esses, não haverá mais a necessidade que se renova a cada instante da vida. Do que é que Jesus está falando, gente? Ele está falando de quando a criatura preenche a sua vida com Deus. Ai, Nancy, você decidiu hoje falar para a gente desse fanatismo? Você está falando para a gente que a gente então tem que ficar o tempo inteiro rezando e adorando Deus? Não, gente, de jeito nenhum. O espírita cristão, ele tem necessariamente, quando se centra na doutrina espírita, precisa estudar doutrina, né? Estudar o Evangelho do Cristo e lá na Bíblia, nesses ensinamentos, tentar ampliar a consciência para através do quê? Da ampliação da sua capacidade intelectiva, de compreensão dessa doutrina sagrada, que é uma doutrina bastante complexa. Precisa muito estudo, precisa muita dedicação. Então, essa é uma primeira instrução do Kardec, não é? Agora, o primeiro ensinamento que o Kardec reforça, o ensinamento de Jesus, é o seguinte: espíritas, amai-vos. Quer dizer, a necessidade de nós amarmos uns aos outros, como Ele, não é? Como Deus nos ama. Então, de repente, assim, essa necessidade de amor, de distribuir amor, que está lá no slogan do Espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação. Esse amor que a gente faz para os outros. E não é só distribuir sopa, distribuir roupa, distribuir cesta básica, não. Esse é simples, isso é fácil de fazer. Não é? É só ter um dinheirinho ou ter uma capacidade de angariar opinião alheia, você chamar para si outras pessoas e você motivar e você ter um espírito de liderança. Daqui a pouco todo mundo está ajudando você, te doando coisas que você só repassa. Você fica como, né, simplesmente o intermediário daquela ação social. Ok, bênção divina, maravilhosa. Nossa, tudo de bom. Qualquer ação material de amor é muito maravilhosa e ótima, não é? Agora, a nossa
né, meta essencial, nosso compromisso essencial com a doutrina, com Jesus, é amar. É essa sensação de você poder olhar para o outro e entender que às vezes as outras pessoas são diferentes de você. E você vai estruturar isso fazendo o quê, gente? Estudando, compreendendo. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente se integra, a gente se alinha a esse compromisso de desenvolver o nosso coração. Essa é a água que Jesus estava oferecendo para ela, não é? 5 maridos. E esse sexto não era um marido. E não é essa figura do marido, não, é o companheiro. Você teve 5 companheiros, você comungou o seu pão com 5 criaturas. E esse que está com você ainda não está, né? Trazendo para pertinho. Você não conseguiu se integrar com essa criatura. Por quê? Porque você tem sede, e essa sede não é de marido. Vamos pensar, tá? E aí, Jesus continua dizendo, olha, perene conforto lhes refrescará o coração. Aquele que de repente consegue tomar a água divina, sentir-se integrado, não é, com a divindade, aqui ó, na vertical, eu vivo falando isso, na vertical, tá gente? A nossa condição na horizontal, quer dizer, com os nossos pares, com as criaturas que comungam conosco na nossa encarnação, na nossa vida, essa união é uma delícia, é maravilhosa, é necessária e imprescindível para nós. Agora, o preenchimento da nossa alma é aqui, ó, é com Deus, tá? E aí, também, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente beber dessa água, quando a gente se sentir integrado, quando a gente olha assim e fala, ai Deus, olha eu aqui, eu te agradeço muito, você é maravilhoso, preenche a minha alma, vem aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, né? Essa música inspiradíssima, não é? Do Zaqueu. Então, assim, a gente olha para tudo isso e pensa, mas como é que eu faço para beber essa água? Jesus está dizendo aqui, quando bebe essa água, perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Olha lá, o que ele está... Essa lição é pura metáfora. Quais são esse sol ardente? É o verão? Não, gente. Tem hora que o sol esquenta, quer dizer, que o sofrimento ele queima a nossa alma. E é um sol bastante ardente no deserto do mundo. Muitas vezes, quase sempre, quando o sofrimento é intenso, a criatura está como? Sozinha. Ai, tem mamãe do lado, tem papai do lado, tem marido do lado, tem filhos do lado. Mas quando o sofrimento é grande na alma, aquele sofrimento de transformação, é aqui. É só aqui que a gente consegue refrigério. Por isso que é importante a gente ir treinando, não é? Beber essa água, nem que seja gotinha. Tenta pôr a língua de fora e põe aí a língua. Tenta ver se você deixa a aguinha entrar, porque a água está aí abundante. O universo é abundante, Deus é abundante de bênçãos. Ai, Nancy, eu acho que Deus não me ouve. Você não fala com ele. Ai, Nancy, Deus não escuta, porque você não está se comunicando. Ai, Nancy, eu tenho fome de Deus, mas você não está deixando que ele entre no seu coração. A fome está grande, porque você não está deixando entrar, não é? Ele está o tempo inteiro batendo na porta. Eis que bato, Jesus fala, não é? Tem uma lição linda dele que fala assim, né? Eis que estou à porta e bato. Ele fala isso. E aí ele continua dizendo aqui, a mulher escutava, aliás, né, o Humberto de Campos narrando ainda no livro Boa Nova, capítulo 17. A mulher escutava presa de funda impressão. Eu fico imaginando, né? Eu já teria entrado dentro do poço, já teria me atirado na altura dessa do campeonato. Eu não ia aguentar ficar ouvindo Jesus falar tudo isso, né? Eu já teria entrado dentro do poço, mas ela ainda estava lá firme, não é? E aí ela escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito. Por quê, gente? Aí eu volto. Que momento que era essa linguagem metafórica dessa lição belíssima, né, da Bíblia? João 4, 26. Que hora que era? Era crepúsculo, não é? Estava já aquele momento de meditação. Era o momento que ela já estava pronta, gente. Essa mulher já estava pronta. Não era qualquer mulher, era aquela mulher. Aquela que estava pronta para receber e ter essa transformação que, com certeza, a partir desse momento, a vida dela se transformou para a eternidade.
Então, ela estava com uma impressão profunda na alma dela, no espírito dela, não é? Com a solenidade de uma nova revelação, lógico. Ela estava recebendo uma grande revelação. Aí ela disse para Jesus assim: Senhor, dá-me dessa água. Eu estou pronta para receber. Aí Jesus continua falando para ela. Mas ouve, quer dizer, abre os seus ouvidos, né? E aí Humberto de Campos diz o seguinte: e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Quer dizer, gente, essa mulher samaritana foi uma das mulheres que cruzaram com Jesus e que se transformaram. A mais, assim, que famosa, não é? É Maria de Magdala, aquela senhora, né? Aquela jovem, linda, belíssima, aquela judia maravilhosa e que vendia amor, não é? Achava que vendia amor, comercializava afeto. E aí Jesus foi e falou para ela: olha, isso não está legal. E ela foi lá e conseguiu se transformar. Agora, aqui também é outra situação, semelhante àquela. Porque Jesus estava falando aqui para ela: olha, 5 maridos não deram certo. Eram eles que estavam com problema? Vamos parar para pensar. Nenhum desses 5 não tinha condição de ficar com você, minha irmã. Mas todos eles tinham defeito, estavam com problema? Ou é alguma coisa em você? Primeiro que atraía esses maridos desse tipo, não é? Que não tinham efetividade de afeto. E depois, alguma coisa aconteceu entre vocês. Então, Jesus estava explicando para ela: olha, intimamente, para pensar. O que precisa para que a sagrada emoção do amor divino ilumine a sua alma? Ilumine, gente. E depois que acende vela num quarto escuro, não fica mais escuro. Não é? Então, depois que a gente tem uma iluminação espiritual, depois que a gente resolve sair de determinado patamar e que a gente fala: isso não presta mais para mim. Eu sou impotente perante o alto. Vou deixar que um poder superior ilumine a minha vida e tome a minha alma e mude a rota do meu destino, não é? Então, assim, a criatura, ela se deixou conduzir por aquelas palavras de Jesus e ela realmente estava disposta, e Jesus estava explicando para ela como é que ela se afastava das necessidades penosas da vida material. Muitas vezes é necessário enfrentar o deserto. Um colega meu, Rossandro, né? Rossandro Kindler, ele fala, não é? Que precisa ir para o deserto. Nesse momento não adianta, não, eu vou ficar trocando, e vai ficar trocando. A pessoa, quando entra nessa pilha, ela troca, tanto mulheres quanto homens, assim de gente fazendo experiências muito, muito intensas na vida dos outros. Eu estou penetrando em outras almas, eu estou deixando que outras almas penetrem em mim, só que penetra até um certo ponto, depois eu vou e deletam. É assim? Não funciona assim. Com gente não se faz assim, não é? Não é tão simples assim. As pessoas estão achando que as relações estão muito líquidas, e realmente estão muito líquidas, e estão descartando umas às outras assim, Mas e aí? Como é que fica? Tá? E aí Jesus está falando, né? E ele, observando, né? Ela, depois que viu que Jesus foi lá e falou dos segredos dela para ela, né? Sem ela nunca ter conhecido aquele homem, observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta, porque Jesus já tinha dito para ela, já tinha falado, né? Eu sou o que posso te dar essa água. Quer dizer, eu sou um profeta, eu sou o Messias, né? E ela vai e fala: eu vejo que o Senhor é um profeta de meu Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade. E desde muito, olha só como ela estava pronta. E desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Então, antes de vir conversar com Jesus, ela havia reflexionado. Como Paulo na caminho do deserto. Lembra lá? Não é? Paulo foi pensando, ele ia lá perseguir Ananias, ele ia matar Ananias, ele estava disposto a acabar com aqueles cristãos, não é? Lá de Damasco, mas a caminho de Damasco ele foi refletindo: opa, será que é isso mesmo?
Então ele foi pensando e por isso que ele encontrou Jesus. Cada um de nós, a gente só vai encontrar Jesus e só vai conseguir essa água viva quando a gente realmente refletir profundamente no que a gente está fazendo. Qual é o propósito da minha vida? E ela falou para Jesus, olha, eu tenho pensado na melhor maneira de eu mudar os meus atos e santificar a minha vida. E aí vai um parênteses, porque muitos de nós, os cristãos, a gente entra na religião. A gente vai na casa de oração, na casa espírita, na igreja, a gente vai lá bater cartão, podia até ter um cartão de ponto, que a gente vai lá e bate cartão, né? E vem e fica 2, 3 horas, ok. Você está na religião. Mas a religião entrou? Porque daqui para cá é fácil. Eu vou lá, eu finjo de bonzinho, né? Eu até dirijo casa espírita, aplico passe, recebo espírito, né? Converso com os espíritos, não é? Vou lá e é numa boa. Eu ofereço meu corpo para os espíritos virem e falar durante décadas, né? Os espíritos usam as minhas energias para poder transmitir a angústia deles. E a minha angústia? Não é? E a doutrinação? E a minha autodoutrinação? E a minha capacidade de me melhorar? Porque, gente, o melhor trabalho que o Espiritismo tem para fazer por nós, por você e por nós, é transformar nossa alma. Se não for isso, desculpa aí, tá? Vou dar uma má notícia. Não está funcionando. Ai, ai. A gente vai chegar lá que nem o Jacó. Não é? Esse é outro Jacó, do irmão Jacó, do livro Voltei, na psicografia de Chico Xavier. Cadê tua luz, Jacó? Ih, tem luz não é? Então, assim, essa água só vai entrar, a gente só vai ter, beber de verdade, matar a sede, quando a gente admite a sede. Deus, eu tenho sede de você. Nessa pandemia, meu Deus, eu fiquei com tanto medo de morrer. Espírita já sabe que ninguém morre. Presta atenção, ninguém morre. Né? Então, assim, fiquei com tanto medo de perder os meus entes queridos. Não perde. Desculpa aí. Tá todo mundo achado. Tudo juntinho, misturado. Perde o corpo. Sim, a gente perde. E ele ajuda bastante. É um uniforme bem legal, a gente precisa dele até o dia que Deus falar pra gente. Chega. Acabou. Seu dia foi embora. Eu tive um paciente essa semana, ele tem 67 anos, eu ri muito com ele. Ele falou, sabe de uma coisa? Ele vai no consultório. Desde o começo ele não quis parar de ser atendido lá no consultório. Como ele estava grave, né? A depressão, eu também. Vou lá de máscara, a gente atende, distanciamento. Ótimo, ninguém está dizendo que não. Precisamos lavar a mão por muito álcool, ok. E aí ele lá de longe, na minha sala é grande, e eu atendendo, e ele falou assim, sabe, Nancy, no começo eu estava com muito medo de morrer. Mas como eu sou espírita, esses dias eu pensei uma coisa. Os que estão desencarnando e os que ainda vão desencarnar nessa pandemia, estão aqui, ó, carimbados. É o dia de desencarnar. A pessoa não se suicidou. Tem um dia certo para a gente ir embora. Eu falei para ele, nossa, que bom que você percebeu isso, não é? A gente precisa entender. Ninguém vai desencarnar antes do tempo. A gente pode sim, se não tomar os cuidados necessários, transmitir de uma forma errada o vírus para os outros. Está errado, tem que se cuidar. Tem uma série de protocolos aí para a gente seguir. Está errado a gente pegar a doença sem ser da nossa programação, por ingerência, por insensatez, e a gente ir lá ocupar a vaga de quem precisava mesmo passar pela prova. Nesse sentido, sim. Agora, morrer de medo e ficar... Ai, gente, presta atenção, não é? Vamos beber um pouco dessa água. A nossa sede é de Deus, tá? A gente precisa olhar para isso e pensar, Deus, o que o Senhor espera de mim com tudo isso que está acontecendo? Como é que eu mudo? Como é que eu passo a ser uma pessoa em período de transição planetária? Em mundo de regeneração, o que eu preciso fazer para ficar alinhada com um mundo diferente, tá? E aí, de repente, a samaritana fala para Jesus o seguinte, os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o Todo-Poderoso neste monte.
Os judeus nos combatem, né? E asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Por causa disso, até um judeu se feriu um dia desse, um judeu brigou com um samaritano e se feriram, né? E aí, assim, eu acho que tem um outro jeito, não é possível, já que eu tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me, Senhor, o melhor caminho. Aí Jesus fala para ela o seguinte: não precisa vir nesse lugar, naquele lugar. A nossa integração com Deus não precisa ser necessariamente estar aqui dentro da Casa Maria de Nazaré. Nem lá na igreja, nem na outra igreja. É uma bênção essa comunhão, porque uns com os outros a gente se fortalece bastante, não é? Mas olha o que Jesus fala, ó. Em verdade afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém ou qualquer outro templo, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. Como é que a gente adora a Deus? Aqui dentro da nossa alma, mas dentro do nosso coração. Aí ele continua: por isso venho abrir o templo dos corações sinceros. Jesus fundou alguma instituição, gente? Alguma igreja? Não, ele nem uma palavra nem escreveu, ele não registrou nada. Ele estava plantando a semente nos nossos corações, né? E ele fala assim, ó: eu venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Tá? E aí suave silêncio se fez em ambos. Tanto a samaritana quanto ele fizeram silêncio, porque também, gente, depois de todos esses ensinamentos, não tinha mais palavra, né? Ela principalmente, né? E aí, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava. E aí a gente vai encerrando por aqui, porque eu acho que a gente já tem bastante material para reflexão. Depois daquele momento, chegaram os discípulos, né? O livro continua, depois vocês vão lá ler, capítulo 17 do Boa Nova, e aí o seguinte: os discípulos chegaram, estranharam que ele estava ali, conversando com uma mulher, mas não ousaram falar nada, lógico, né? Porque ele estava ali sozinho, conversando com uma mulher, e eles eram discípulos, né? Eu falei para vocês que ia falar a diferença entre discípulo e apóstolo lá no começo. Eles eram discípulos, eles ainda tinham esse olharzinho malicioso que a gente tem quando a gente vê um espírita conversando com o outro. O pastor com a moça da igreja, o padre lá de conversa, a gente fala, aí tem, não é assim? É porque a gente ainda é discípulo, aprendiz, a gente, ó, tá pequenininho. Quando a gente acender, a gente vai olhar com um olhar de compaixão e aí a gente vai perceber que todas as pessoas têm o direito de fazer o que acham melhor na vida. E que alguém que estiver errando, está errando e vão responder. Alguém que está acertando, graças a Deus estão acertando. E que não cabe a nós julgar de jeito nenhum. Julgamento é coisa de alma pequena. A gente precisa sair disso, né? Para a gente conseguir beber essa água que eu falei hoje para todos nós. E aí Jesus, observando os discípulos, eles vieram, perguntaram se ele queria comer. Ele falou que ele não precisava alimento. E aí, gente, ele vai e ele finaliza, né? De repente, os apóstolos, eram o Filipe, o André e o João, perguntaram se ele queria comer, ele falou que não. E aí ele diz o seguinte, ó, ele fala aqui, lá no finalzinho, não te preocupes, né? Eles estavam, não, Jesus, vão comer, porque a samaritana saiu, foi buscar os parentes dela para ouvir Jesus, que já tinha descoberto que ele era um profeta, né? E aí ele ficou ali com os apóstolos, os discípulos dele, né? E aí o pessoal, mas mestre, você não está com fome? O Filipe falou para ele. Ele falou, não te preocupes, Filipe, né? Eu não tenho fome. Teria fome um ser como Jesus? Gente, jamais, né? E aí ele fala assim, olha, aliás, ele complementa a lição. Eu recebo um alimento que talvez os meus discípulos ainda não puderam conhecer. E aí o Filipe falou, a gente foi lá buscar comida, que tipo de alimento, né? Qual, né? Que tipo de alimento, Senhor? Ele falou de água, agora ele está falando de alimento. Ele está falando da mesma coisa, né? Ele fala assim, antes de tudo, Filipe, o meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que me enviou a esse mundo, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. O meu sustento é realizar a sua obra.
Então, assim, gente, só finalizando. Na hora, né, no dia, no momento em que a gente perceber que a nossa vida está integrada com os propósitos de Deus e que a nossa maior meta, o maior objetivo da nossa vida é cumprir a vontade dele, realizar em nós a vontade dele, fazendo com que a nossa vida se transforme em ferramenta de melhoria dos nossos irmãos, evolução, consolo, apoio, apego, aconchego, apego no sentido de conchegar os nossos irmãos que estão sofrendo muito mais do que nós, que não tem a bênção do conhecimento que a gente tem. Quando a gente se transforma em ferramenta de Deus na terra, a água que Jesus falou já está aqui. E aí a gente virou fonte, tá bom? Muita paz. Obrigada.